Por que é que às vezes demoramos meses para responder um e-mail escrito para o projeto Quero Congregar? Talvez esse não seja o seu caso, talvez já tenhamos respondido você, porém esse é o caso de um irmão chamado Leonardo, que mora em Itaperuna. Eu quero aqui, antes de tudo, deixar um grande abraço para esse irmão e agradecer o comentário que deixou no vídeo anterior publicado aqui no canal do Projeto Quero Congregar. Quero inclusive ler esse comentário desse irmão e a resposta que dei a ele, que vem justamente esclarecer aqueles que estão também passando por esse momento de espera em relação ao e-mail que você escreveu para o Projeto Quero Congregar. Então, por favor, preste muita atenção. O comentário do Leonardo foi o seguinte: meu irmão, eu mandei um e-mail para o Senhor e não fui respondido. Eu moro em Itaperuna, Rio de Janeiro. Me dá uma força, meu irmão. Estamos precisando de ajuda. Sempre que eu leio comentários assim, eu fico bastante comovido, porque eu gostaria muito de atender a todos esses irmãos que escreveram para o projeto com a maior rapidez possível. E, de fato, eu tenho procurado ser o mais rápido possível. Mas por que então que às vezes leva meses? E por que que eu já me desloquei para cidades longínquas como Fortaleza, né, na região nordeste, extremo nordeste do país, como Campo Grande, que é outro fuso horário, inclusive diferente aqui de onde eu moro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E por que que eu já me desloquei para tão longe, juntamente com a minha esposa, para fazer reuniões com irmãos nestas cidades, e não me desloquei, por exemplo, para Itaperuna, que fica perto aqui de São Gonçalo? Por quê? Então a resposta vem agora. Peço que você preste muita atenção no que eu respondi a esse irmão, acabei de respondê-lo, e peço que você ouça a minha resposta, que eu espero que ajude você também a compreender. O que eu respondi foi o seguinte: graça e paz. Lamento que ainda não tenhamos entrado em contato, mas não é nada pessoal. Seu e-mail chegou. Acabei de conferir em nosso arquivo. Porém, peço a compreensão do irmão, pois não temos como responder um por um, pois a demanda é muito grande. Já são mais de 1000 e-mails de todo o Brasil. Sendo assim, deixamos para entrar em contato quando, de uma mesma cidade, chega uma quantidade de e-mails que nos possibilite formar uma congregação, o que ainda não é o caso de Itaperuna. Agradeço pela compreensão e peço por sua ajuda em oração. Muito bem, eu destaquei aqui a frase uma quantidade de e-mails que nos possibilite formar uma congregação, porque evidentemente agora você deve estar se perguntando qual é a quantidade de e-mails necessária para que nós possamos agendar uma reunião na sua cidade. Ou seja, quantos e-mails precisam chegar da sua cidade para o projeto Quero Congregar, para que nós venhamos então agendar uma reunião na sua cidade com estes irmãos que nos escreveram? Muito bem. Por experiência própria, pela prática de pouco mais de um ano, agendando reuniões em diversas cidades do Brasil, por experiência própria, eu posso garantir que, se não chegam de uma cidade mais de 10 e-mails, no mínimo, há uma grande possibilidade de que estejamos agendando uma reunião em vão. É isso mesmo, eu já agendei reuniões em cidades de onde chegaram, por exemplo, 5 e-mails, 6 e-mails, e o resultado foi 0. Nós não conseguimos formar a congregação. Por quê? Penso eu que alguns escrevem para nós precipitadamente e outros escrevem por mera curiosidade e talvez outros ainda escrevam apenas para que possam me conhecer pessoalmente. Não que eu seja alguém especial, mas é natural que tenhamos o desejo de conhecer alguém pessoalmente que estejamos acompanhando pela internet. Eu mesmo tenho o desejo de conhecer alguns irmãos
que acompanho seus canais no YouTube, né? E se eu tivesse a oportunidade de conhecê-los, se eles viessem à minha cidade, eu gostaria de lhes conhecer pessoalmente. Porém, o projeto Quero Congregar, ele não existe para que as pessoas venham me conhecer pessoalmente. Ele existe para que venhamos formar congregações unidas ao ministério do qual faço parte, a Igreja Bíblica Cristã. Esse projeto ele começou justamente porque a nossa igreja, a Igreja Bíblica Cristã, ao longo dos anos, vem recebendo com uma quantidade cada vez maior e-mails de pessoas perguntando se existe uma igreja bíblica cristã na sua cidade, porque querem fazer parte de uma igreja assim, de uma igreja com as características do nosso ministério. Então, este é o motivo de existir o projeto Quero Congregar. Porém, eu já notei que algumas pessoas escrevem para o projeto sem que sequer conheçam o site da Igreja Bíblica Cristã, sem que sequer tenham ouvido mais de uma ou duas pregações minhas. Então escrevem por precipitação. Outras escrevem, como eu já disse, porque querem apenas me conhecer. E as demais, porque de fato querem uma igreja bíblica cristã em sua cidade. E lembrando que no nosso ministério, igreja para nós não é templo feito por mãos de homens. A igreja somos nós, a igreja é o corpo de Cristo. São os discípulos de Cristo reunidos em prol do evangelho, para ganharmos almas, para juntos evangelizarmos, fazermos a obra de Deus, visitarmos também orfanatos, asilos, mas sempre pregando a palavra e não apenas ajudando com roupa e comida, o que também fazemos, né? Mas o foco é realmente o evangelho, a conversão para a glória de Deus. Então, queridos irmãos, existem pessoas que escrevem para o projeto Quero Congregar e que não se identificam de fato com a Igreja Bíblica Cristã. Tais pessoas, ou elas vão apenas na primeira reunião da qual eu faço parte, ou então nem sequer aparecem nesta reunião. Então, vejamos, eu diria que 30%, no mínimo 30% daqueles que escrevem para o projeto Quero Congregar estão dentro desta categoria que eu acabei de relatar aqui, né, de pessoas que não estão de fato interessadas em congregar e que não conhecem bem o nosso ministério. Então, se eu marco uma reunião, por exemplo, com irmãos que escreveram de uma determinada cidade e são 10 pessoas desta cidade, eu já sei que, pelo menos, destes 10, pelo menos 3 não vão congregar de fato. Pode ser até que eles compareçam na reunião, mas não vão congregar. E aí sobram mais 7 irmãos. Bom, 7 é uma quantidade que dá para a gente formar uma congregação. Porém, será que estes 7 irmãos estão realmente motivados, né? Quanto maior o número de e-mails, maior a probabilidade de que tenhamos irmãos realmente motivados a formarmos congregações. Então, eu já tive experiências de agendar reuniões em cidades de onde chegaram, por exemplo, 5 e-mails, e eu estou me lembrando de uma aqui em particular, é exatamente isso que eu vou contar agora. Chegaram 5 e-mails, porém, na hora da reunião, só compareceram 4 irmãos. Um não compareceu, compareceram 4. E destes 4, uma das pessoas já estava congregando em outra igreja. Não estava de fato comprometida em congregar conosco, em congregar com os demais irmãos. E os outros 3 eram da mesma família. O que aconteceu? A congregação não se formou. Compreendem, irmãos? Então nós precisamos que chegue um número maior de e-mails, no mínimo 10, para que venhamos agendar uma reunião na sua cidade. E orem para que os irmãos estejam realmente interessados em formar uma congregação bíblica cristã na sua cidade. Lembrando que as reuniões,
Elas não serão feitas num espaço comprado, né? Ou então alugado por mês, né? Mas estaremos nos reunindo em espaços alugados uma vez por semana e que é a própria congregação que paga o aluguel desse espaço. Então, como que se formaram as 19 congregações que se uniram à Igreja Bíblica Cristã? Né? No total, nós temos, além da Igreja Bíblica Cristã, 19 congregações formadas pelo Brasil, para a glória de Deus. Onde elas estão se reunindo? Em espaços alugados uma vez por semana. Porém, algumas já deram um passo além e conseguiram alugar um espaço por mês, com a chave na mão, para que possam fazer mais de uma reunião por semana. Porém, sempre se começa alugando-se uma vez por semana. Bom, sendo assim, se for um número muito pequeno de irmãos, um espaço que cobra R$100, por exemplo, por 4 horas de aluguel no domingo, né? Se este espaço ele for compartilhado por 10 irmãos, então, para cada irmão fica R$10, né? Para pagar o aluguel do espaço. Não é pesado, creio que não. Mas, se for a metade disso, se forem 5 irmãos apenas, então já fica R$20 por irmão, e assim por diante. Então, esta é outra razão pela qual nós precisamos de um número maior de irmãos para que possamos agendar a primeira reunião, para que possamos formar a congregação. E por que não fazer as reuniões nos lares? Até podemos, se o local da reunião for completamente independente da casa onde o irmão mora, ou seja, um quintal anexo à casa com um banheiro que não faça a pessoa entrar dentro da casa do irmão. E por que isso? Por uma questão de segurança. Eu não posso compartilhar um endereço de uma residência pela internet e colocar um irmão em Cristo numa situação de risco. Por quê? Só Deus sabe quais são as pessoas que vão ver pela internet aquele endereço e vão até aquele local. Pode ser que, dentre estas pessoas, alguém esteja mal intencionado e nós venhamos colocar em risco o dono daquela residência. É por isso que as reuniões do projeto, elas acontecem em locais neutros, né? Geralmente são salas em prédios comerciais, alugadas uma vez por semana. Esta é uma modalidade de locação que costuma ser chamada de coworking. É o aluguel por hora de um espaço, né? E geralmente é uma sala num prédio comercial que já tem as cadeiras, tem ar-condicionado, algumas têm até data show, né? Agora, evidentemente, a congregação, na medida que ela vai crescendo, ela vai precisar de um espaço maior e também de mais reuniões ao longo da semana. Então, é natural que depois elas partam para um aluguel de um espaço com a chave na mão, para que possam fazer mais reuniões por semana, um aluguel mensal, né, que geralmente é um contrato de no mínimo 1 ano. Agora, as primeiras congregações se formam dessa maneira que eu acabei de dizer, alugando um espaço uma vez por semana. Portanto, queridos irmãos, este é o motivo pelo qual não compensa nós agendarmos uma reunião em uma cidade de onde tenham chegado menos de 10 e-mails, que é o caso, por exemplo, de Itaperuna. Eu fiz um levantamento há poucos minutos atrás de quantas pessoas de Itaperuna escreveram para o projeto Quero Congregar. Foram apenas 3 pessoas de Itaperuna. Então ainda não posso agendar uma reunião em Itaperuna enquanto não chegarem desta cidade pelo menos 10 e-mails. Eu sei que talvez isso esteja desmotivando você que escreveu para o projeto Quero Congregar e que esteja pensando, puxa, pode ser que nunca chegue em 10 e-mails da minha cidade. Porém, eu creio que só não vai chegar se você não quiser. Por quê? Porque se você
compartilhar as nossas pregações nos grupos de WhatsApp de que você faz parte, que geralmente são de pessoas da sua cidade, certamente alguém vai se interessar por nossas pregações, pelo nosso ministério, alguém que não está congregando e gostaria de congregar numa igreja assim, que leva a sério a palavra de Deus e que quer formar verdadeiros discípulos de Cristo, irmãos que amam realmente o Senhor e querem viver os seus ensinamentos e pregar o seu evangelho para a glória de Deus. Então, divulgue as pregações. Talvez você diga, mas pastor, as suas pregações são muito longas. Eu já compartilhei e ninguém assiste, porque a pessoa vê que a pregação dura mais de 1 hora e nem quer saber. Pois é justamente por isso que agora tenho gravado tenho tirado de pregações trechos curtos, né, de pregações e feito pequenos vídeos de pouco mais de 3 minutos de duração, com pequenos trechos das minhas pregações ou de pregações de outros pregadores da Igreja Bíblica Cristã. Pretendo ainda fazer isso, né, pegar trechos de pregações de outros que pregam também aqui no nosso ministério e colocar no canal A Deus Toda a Glória, que é o nosso canal que tem um número maior de inscritos, né? São mais de 150 mil inscritos para a glória de Deus no momento. Então, são pequenos trechos de pregações e o objetivo é que você compartilhe esse pequeno trecho da pregação que esta pessoa provavelmente vai ouvir quando ela perceber que são apenas 3 minutos, e quando você compartilhar pelo seu grupo de WhatsApp ou diretamente para os seus contatos, coloque ali um texto abaixo do link escrevendo o seguinte: são apenas 3 minutos, não deixe de conferir, né? E compartilhe. E aquela pessoa vai assistir, e se ela realmente for de Cristo e não estiver congregando, porque não está encontrando uma igreja bíblica para congregar, ela vai te perguntar: quem é esse pregador? Quem é esse pastor? Vejam que eu nunca coloco o meu nome, é de propósito, é para que a pessoa entre em contato com você e pergunte: quem é esse pregador? Eu nunca vi alguém falar assim, dessa forma, né? Então, você vai e aí você responde: esse é o pastor Alan, ou então um outro pastor que eu também pretendo compartilhar, né? E você diga: é do Ministério da Igreja Bíblica Cristã, e nós estamos querendo formar uma igreja bíblica cristã na nossa cidade, né? Então escreva para o projeto Quero Congregar, né? E assim nós vamos ter um número maior de e-mails da sua cidade, ok? Espero que eu tenha conseguido aqui esclarecer essa situação. Se você tiver outra dúvida, coloque aqui no comentário deste vídeo, se não ficou bem explicado. E simplesmente nós não agendamos uma viagem, por exemplo, para Itaperuna, ainda que fique bem perto daqui de São Gonçalo, bem perto relativamente, né, poucas horas de São Gonçalo. Eu só não agendei ainda uma reunião em Itaperuna, porque eu sei que não compensa. A congregação não vai se formar de fato. Seria uma viagem perdida, um desperdício de tempo e de dinheiro também. Agora, por que eu fui a Salvador, por exemplo, na região Nordeste, tão longe daqui? Porque de lá chegaram mais de 30 e-mails. Por que eu fui a Fortaleza? Porque chegaram mais de 15. E aproveitei e fui a Recife também, porque de lá chegaram mais de 10 e-mails, né? Mas eu não vou mais às cidades de onde chegaram menos de 10 e-mails, porque, por experiência própria, a congregação não se forma. Eu poderia citar aqui algumas cidades, como Niterói, que é aqui do lado de São Gonçalo, não chegaram nem 10 e-mails ainda de Niterói. Talvez porque alguns irmãos que moram em Niterói congregam aqui conosco. Eu me lembro, por exemplo, de 2 irmãs que congregam aqui conosco, mesmo pegando 2 ônibus. Elas estão quase todo o culto aqui conosco, né? Mas é uma cidade relativamente próxima. Agora, eu posso citar outras cidades um pouco mais distantes, como Juiz de Fora, que fica a 3h30 daqui de São Gonçalo. Eu já estive em Juiz de Fora, porém foram menos de 10 e-mails e também não conseguimos formar
a congregação em Juiz de Fora, né? Outras cidades também onde eu estive, Volta Redonda, por exemplo, foram muito poucos e-mails, também não conseguimos formar a congregação lá, e assim por diante, né? Então, a mesma coisa aconteceu com São Lourenço. Como eu gostaria de formar uma congregação lá. Há irmãos realmente interessados em São Lourenço. Quero deixar um abraço aqui para os irmãos de São Lourenço, mas é um número muito pequeno ainda. Precisamos de no mínimo 10 e-mails de São Lourenço. E aí eu pergunto, será que os irmãos de São Lourenço, que os irmãos de Juiz de Fora, que os irmãos de Volta Redonda, que os irmãos de Niterói estão compartilhando as pregações da Igreja Bíblica Cristã, sejam as minhas, sejam as dos demais pregadores? Talvez não estejam. E por isso é que mais ninguém na sua cidade sabe que existe a Igreja Bíblica Cristã. E pensa que tudo está perdido, que o meio evangélico é isso mesmo. Igrejas pintadas de preto, pregações que só falam de dinheiro, pregações de automotivação, de autoajuda, né? E pensam que tudo está perdido, porque os cultos mais se parecem com shows, né? Com entretenimento. Não, não está tudo perdido. Ainda existem igrejas bíblicas, embora sejam poucas, mas existem. E o nosso ministério é um destes ministérios que ainda leva a sério a palavra de Deus. Então, se você quer formar uma igreja bíblica cristã na sua cidade, divulgue nossas pregações. Eu vou deixar aqui agora, no final desse vídeo, 2 cards de 2 pregações curtas, né? Trechos de pregações, melhor dizendo, de pouco mais de 3 minutos. Pretendo fazer muito mais destes cards ainda, muito mais. E existe também uma playlist no canal da nossa igreja com pequenos trechos das minhas pregações. Perdão, no canal A Deus Toda a Glória. Então, vou tirar a minha imagem aqui. E agora já estão aparecendo os cards aí. Espero que você clique em pelo menos um deles ou clique na playlist e esteja compartilhando com todos os seus contatos e que o Espírito Santo de Deus esteja falando a cada coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a Deus toda a glória.